Aleluia. Pai, Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Cheguei em casa nesse exato momento. Mas o Senhor é bom, sua fidelidade é para sempre. Como eu disse no Zap, né? Eu fui ali buscar, fui atrás para buscar e tomei posse do milagre. Aleluia. Quantos estão felizes aí com Jesus? Da glória a Deus. O negócio é bom, servir ao Senhor. Vai convidando o pessoal aí, esperando o pessoal chegar aí na live. Estamos abrindo aqui a... Vai convidando o pessoal aí, esperando o pessoal chegar aí na live. Abrindo aqui... Estamos abrindo aqui a... tablet, a Bíblia. Para nós começar aqui com a live. Já está aqui o que Deus colocou no meu coração. E o negão vai dar lugar. Deixa Deus usar. Como eu disse, né? Seria hoje mais leve, né? Um tom mais leve, porque ontem e antes de ontem o negócio, o confronto foi forte, né, irmãos? Foi tremendo. Mas hoje nós vamos falar de algo aí que talvez você já tenha ouvido, mas a palavra de Deus se renova todos os dias. E nós vamos vir aí com algo aí diferenciado para a tua vida. Convide alguém aí para assistir a live com você. Alguns já estão jantando, alguns já jantaram, alguns já foram para o culto na sua igreja, outros vão estar com a gente aqui agora, né? Pode ser bênção. O importante é nós estarmos aí louvando e engrandecendo a Deus. Com alegria, meu coração está alegre, regozijando no Senhor. Vamos lá então. Hoje o tema da nossa live é restauração. E nós estamos aqui nessa noite e eu quero ler um texto sagrado no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. Já é meio que de praxe essa palavra, mas ela vai ser que vai fundamentar, vai ser a base daquilo que Deus colocou no meu coração. O texto diz assim: palavra de Deus a Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 7º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restauram os sobreviventes do cativeiro. Grava bem isso aqui, ó. Os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. Versículo de número 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os seus olhos estejam abertos para ouvir a oração que eu, teu servo, está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Somente esses versículos nessa noite. Amém? Irmãos, o texto é conhecido principalmente para os que gostam de Bíblia, mas o texto sagrado aqui, ele vai fundamentar, e hoje eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus, em cima do tema Projeto Restauração 52. Por quê?
porque nós vamos falar sobre restauração. Restauração, ela é abrangente. A restauração, ela fala sobre diversas áreas. E dando introdução ao que Deus colocou no nosso coração, sobre restauração, Deus é especialista em restaurar. A prova disso está aí no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nesse texto, Deus mostra o seu poder para dar forma, para transformar algo inabitável e inanimado e fazer essa coisa linda que nós chamamos de planeta Terra. É bem verdade que do capítulo 1, verso 1 ao verso 3, Deus ele cria a terra e cria o céu e cria a expansão, os luminares, tudo nesse período de tempo. Então, Deus ele cria e dá forma. Ele tem tanto o poder de trazer à existência algo novo, como Deus tem poder de reformar, de refazer, de restaurar algo que um dia teve uma forma e foi destruído, como também ele tem poder de pegar algo que não tem forma alguma e dar uma forma semelhantemente ao que nós conhecemos como a terra, ou a nossa vida, ou na vida de alguém, ou no projeto, ou em algo que o Senhor colocou desejo no nosso coração de receber, ou que nós já recebemos e por algum motivo ele sai do alinhamento que Deus ele determinou para nossas vidas. Também, quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 28, nós vemos a restauração perfeita por intermédio de Cristo, na cruz do Calvário, aonde ele vai trazer esperança, vida, vai ligar o homem novamente a Deus, vai perdoar os nossos pecados, vai restaurar a conexão que se havia sido quebrada por causa do pecado do primeiro homem Adão e que o segundo homem Cristo ali restabeleceu. Mas quando nós olhamos para o texto de Neemias, capítulo 1 e o verso de número 1, nós vamos ver ali Neemias, que era um copeiro, que era um serviçal, um escravo, e nunca tinha saído ali da cidade de Suzã, bendito é o nome santo do Senhor, que era alguém que servia ao rei, que particularmente a posição que ele ocupava era para provar aquilo que o rei bebia, comia, aquilo que ia ser servido para o rei, para que ele não viesse perder a sua vida em nenhum atentado à sua saúde, à sua pessoa no estado físico, material. E então ele era quase um guardião, era um copeiro que servia, mas era um guardião ali pessoal, alguém próximo do rei. E a Bíblia diz então que ele está ali e um amigo vem de tempos em tempos de Jerusalém. Por quê? Porque os pais de Neemias conheceram Jerusalém, foram até a cidade de Jerusalém, conheciam o Deus de Israel. E o texto diz que agora Neemias não tem oportunidade. E para receber informação de Jerusalém, ele tem alguém, um amigo que vem, visita ele e traz ali uma notícia de como está aquela cidade. Irmão, e eu entro dentro do texto perguntando: quem é que não tem sonho, quem é que não tem projeto, quem é que um dia não desejou ir para Paris, quem um dia não desejou ir para Balneário Camboriú, quem um dia nunca desejou ter um carro, uma casa. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo. O sonho de Neemias era um dia poder estar em Jerusalém. E a Bíblia diz então que ele agora vai receber o seu amigo e seu amigo vai trazer as notícias. Só que a notícia que agora ele vai trazer não é uma notícia muito boa, porque a cidade tinha sido invadida. E aqui a Bíblia diz, e algo que me chamou a atenção é que as notícias eram ruins, e contou também esse homem para Neemias, Anani, o nome do homem. Ele vem trazer não só que a cidade agora está destruída, mas que a cidade foi saqueada, o povo foi levado escravo, mas porém ainda ficaram sobreviventes. Pedi para você gravar muito bem essa palavra, sobreviventes. Agora vamos para o que chama a atenção e é o que vai ali ser os pontos que vai abrir a sua mente, que vai tocar no seu coração, para você entender o que Deus colocou no meu coração para transmitir. Primeiro,
Neemias, ele era copeiro. Neemias, ele não tinha nada a ver com aquilo que está acontecendo. Por quê? Eu acabei de dizer, ele está no palácio, ele está servindo o rei, a guerra aconteceu lá do outro lado, e ele agora, a Bíblia relata que ele fica angustiado, a ponto de abrir um tempo de consagração, um tempo de oração, de jejum, de busca, para conseguir processar, para ele conseguir ali absorver a notícia e Deus fazer nascer no seu coração um desejo, uma chama arder. O que me chama a atenção é que ele é copeiro, mas depois de orar, jejuar, buscar o Senhor, ele continua sendo copeiro na carteira profissional, mas ali diante ele se transforma primeiro em visionário. Por quê? Porque ele está preso, ele é copeiro, ele é um escravo, só que ele nasce no seu coração desejo de ir para Israel, para ir para Jerusalém e ver o que está acontecendo. Ele deixa de ser um copeiro para ser primeiramente visionário. Pastor, o que Deus nessa noite está dizendo para mim e para quem está ouvindo essa live? Está dizendo que no momento da crise é o momento que vai aparecer as melhores oportunidades para quem tem visão, para quem é visionário, para quem tem um feeling, uma sensibilidade. Ele é copeiro, mas agora no meio da crise, num lugar, no momento que ele achava que a morte e a destruição ia dar um ponto final na história, no sonho dele, ele agora não. A visão amplia e agora ele vai se tornar um homem visionário. O que é o ser homem visionário? Enxergar oportunidade onde não tem. Ainda mais depois de orar e jejuar 3 meses. A Bíblia diz então, e é o que me chama a atenção em Neemias, que além dele se tornar um homem visionário, agora Deus levanta ele com o sentimento de ir lá e avaliar a situação. Quando eu vejo essa tomada dessa decisão de ele tentar se tornar ser agora ir lá e ver o lugar, eu aprendo que eu e você, quando estamos vivendo um momento de crise, não devemos nos desesperar. Deus não quer que nós nos desesperamos, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê, que pode se materializar, que você pode viver, que Deus pode fazer, que Ele pode entregar, que Ele pode realizar. Isso é um exemplo que Neemias está dando. Ele vai no lugar onde está a crise instaurada, onde a destruição está instaurada, onde a morte está ali, habitando ali agora naquele lugar, mas ele vai avaliar. E quando ele toma essa atitude, ele não é ele não é mais só agora um copeiro, ele não é mais agora só um visionário. Agora ele vai com o Espírito de Deus que capacita, agora ele vai como engenheiro. E a Bíblia diz no capítulo de número 2, no capítulo 3 do livro de Neemias, que ele vai no meio da madrugada, sem abrir a sua boca, sem falar nada para ninguém, e ele vai, e ele começa a avaliar a situação daquele lugar. Ei, irmão, Deus, ele está dizendo para mim e para você, além de ficar murmurando, além de ficar abrindo a boca para falar o que não deve, o que não aconteceu, deixando o diabo usar a sua boca, a sua mente, tentando bloquear o teu coração, tentando destruir a tua fé, por causa da situação que está à sua volta, talvez situação política, talvez com situação conjugal, talvez situação ministerial, talvez a situação temporã que nós vivemos nos dias atuais, irmão. Deus, ele quer que primeiro você leve para a oração, você leve para o jejum, você leve para o joelho, para a intimidade, orou, clamou ao Senhor, apresentou no altar de Deus
aquilo que está te angustiando, a crise que está se instaurando à sua volta, porque a crise está na sua volta, a crise não pode estar dentro de você. O texto diz então que agora, depois de orar, ele agora vai com uma visão aberta, uma visão que Deus deu. E irmão, só quem é doido, pentecostal, que lê a Bíblia e crê na Bíblia, no Deus da Bíblia, que faz o que Neemias fez, está fazendo aqui no texto. Ele vai com a mente visionária, ele vai com a visão de águia, ele agora vai, esquece agora até que é copeiro, e agora ele vai fazer algo que o engenheiro faria, que é o que? Avaliar a situação. E ele vai, analisa a situação, e ele chega a um ponto de não ter ninguém com ele, chega um ponto de só estar ele e o animal que ele está montado em cima, a Bíblia fala, e depois chega um período que só dá para andar ele sozinho no meio dos escombros. O que eu entendo, tem momentos que haverá pessoas que estarão à sua volta. Vai existir momentos que existirão pessoas que vai te sobressair. Eu falei no dia há 2 dias atrás sobre Davi e seus valentes. Davi tinha 300 valentes. Dos 300 tinha 30 que comandavam esses 300, e dos 30 tinha 3 que andavam particularmente perto de Davi, pessoas que eram íntimas e conheciam o coração de Davi. Aqui Neemias também usa da mesma sabedoria, discernimento. Por quê? Porque ele agora tem um período que vão pessoas com ele, tem período que agora ele vai sozinho com um animal que ele está montado, e tem um momento que ele vai avaliar o negócio de perto. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando nós estamos rodeados de muita gente, muitas vozes falando ao nosso coração, muitas palavras que chegam aos nossos ouvidos, muitas pessoas, cada um com uma visão. No seu lugar eu faria isso, no seu lugar eu faria aquilo, mas a direção do homem e da mulher que ora, que busca, que tem intimidade com Deus, ela vai ao contrário da lógica humana, ele vai ao contrário da lógica financeira, ele vai ao contrário de todas as coisas, ele vai diretamente na direção que Deus manda e ordena. Eu aprendo que agora Neemias não é só mais um visionário, Neemias agora não é só um engenheiro, agora ele não tem uma visão só de arquiteto, agora ele é íntimo de Deus, e além de ser íntimo de Deus, ele vai passar a liderar. O tempo que ele era copeiro, que ele era cego, é o tempo que todos nós passamos, que é o tempo de servir, estar debaixo de autoridade, de um jugo de alguém, um tempo de amadurecer, um tempo de aprender, um tempo de crescer, é o tempo de receber informação. Tem a frase célebre que nós pregadores dizemos, que ninguém deveria estar de pé para ensinar sem antes ter sentado para ouvir. Quando nós olhamos aqui, Neemias, quando é copeiro, está no tempo chamado tempo da preparação. Agora Neemias está de pé, Neemias está avaliando uma situação, e agora ele está tomando a rédea de um compromisso, de um propósito, de uma responsabilidade que Deus determinou para Neemias viver. É bem verdade que Neemias agora avalia, e aqui está o primeiro código dessa palavra: Neemias não abre mão para ninguém, Neemias não abre a sua boca, Neemias não fala para ninguém, nem o que Deus colocou no coração dele, e muito menos Neemias não foi com ninguém avaliar aquele ambiente. Neemias foi sozinho. Por quê? Porque, irmão, muitas das vezes nós estamos acompanhados de pessoas que são matadores de sonho. Tem pessoas que estão à nossa volta e são matadores de promessa. Tem pessoas que estão à nossa volta e ele não é, aleluia, alguém que é um incentivador, é alguém que é um matador de sonhos, é alguém que te desmotiva, é alguém que está ali para te dizer não vai dar certo. Só que tem tempo determinado, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, para todas as coisas. Neemias entende isso, e ele agora esconde o propósito do seu coração
atenção e não revela o motivo pelo qual ele está naquela cidade, em Jerusalém. Irmão, a primeira coisa, antes de botar a planta dos seus pés numa igreja, antes de você fechar na sociedade, antes de você entrar num projeto ou iniciar algo, faça como Neemias: ora, busca e creia na direção que Deus te deu. Segundo, antes de entrar em qualquer coisa em negócio, ore e busque ao Senhor para não quebrar a cara e não escute as vozes ao contrário. Neemias, ele faz isso, e a Bíblia diz então que ele volta para o palácio, pede cartas ao rei, todos conhecem a história. Ele vai voltar para Jerusalém, e agora a Bíblia diz que ele vai tomar as decisões, avaliado não naquilo que o homem diz, mas avaliado na promessa e no propósito que Deus colocou na vida dele, para que ele viesse realizar. Quer que eu aprenda? Segundo o código: se, irmão, Deus te deu a visão, se Deus te deu o propósito, se Deus confirmou, disse vai e faz, irmão, primeira coisa, ninguém é obrigado a acreditar que Deus é na sua vida. Segundo, ninguém vai obrigado a te ajudar, mas o Senhor vai enviar alguém para te ajudar no projeto. Terceiro, que é muito importante, não deixe nada e ninguém tirar você do foco que Deus te ordenou. Por isso é bom ter sensibilidade, por isso é bom você ter intimidade com Deus, para ninguém tirar você do centro do propósito que o Senhor determinou. O que me chama a atenção é que Neemias teve, no tempo que foi copeiro, teve o privilégio e tempo para aproveitar ao lado do rei, observando as atitudes que o rei tomava nas suas decisões, que chegavam no palácio, e os problemas para que ele pudesse resolver. E Neemias observou e bem de perto todas as atitudes e as experiências que ele pôde absorver quando ele estava no palácio, na presença do rei. Por isso é bom sempre ter um mentor na sua vida. Depois, a Bíblia diz que a consequência dele ter sido mentorado por alguém, ter uma liderança direcionada por Deus, de alguém corajoso, valente, experiente, hábil para tomar decisão. A Bíblia diz que ele agora consegue, no momento de crise, enxergar dentro de todo aquele caos oportunidade. Agora olha para minha cara preta aqui, para você não perder a mensagem, dizer que eu estou pregando heresia. Irmão, tem gente que olha para mim, para você, e nos projetos e nos propósitos que Deus nos dá, e olha e diz: não vai dar certo. Mas Deus está olhando para você, está olhando para aquilo que Ele está entregando na tua mão e te fez promessa, e está dizendo: para alguém parece loucura, mas vai dar certo porque o projeto é meu. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, Gideão malhando trigo no lagar, alguém está dizendo: não vai dar certo, que nunca vi ninguém malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Irmão, eu quero te dizer, se Deus mandou você malhar trigo no lagar, vai malhar trigo no lagar, porque no lagar Deus vai ser contigo, e o Senhor vai lá onde você estiver para te levantar, e o Senhor vai onde você estiver para te direcionar para o propósito. Creia na palavra e na promessa de Deus, porque tudo que o Senhor estabelece e revela para o meu e para o teu coração, se é realmente Ele, é verdadeiro, e Ele se responsabiliza para cumprir a sua palavra. O que me chama a atenção, a maior lição é preparar você, a maior lição, preparar você para o tempo. É o melhor, perdão, irmão, vou botar aqui. A maior lição é que Deus está nos preparando na ocasião chamando o tempo, e o tempo é aliado para nos preparar para o projeto que Deus colocará na minha e na tua mão. Isso é tremendo. Tem gente que às vezes fala: Deus está demorando, Deus esqueceu de mim, Deus não vai me abençoar, Deus virou as costas, Deus me abandonou. Não é, meu filho, é o processo chamado tempo. Eu tenho 35 anos com essa carinha de 50. Eu sempre digo: Jesus me fez promessa de ser pregador, me fez promessa de ser pastor, Jesus me fez promessa com 5 anos de andar de avião. Eu atrasei a promessa de Deus na minha vida, eu atrasei porque eu saí fora da presença de Deus. E depois que aconteceu, com 26 anos eu fui andar de avião, com 26 anos eu saí fora da minha cidade, e Deus me levou em alguns estados, Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e outros estados, Goiás, outros estados do país. Por que eu falo isso? Para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus fez a promessa. Tem um tempo para se cumprir. Tem um tempo para Deus estabelecer na minha vida aquilo que Ele determinou. Irmão Vantuí, Juliana Leite, Juliana aqui de Tamandaré. Tem um tempo. Só que muitas coisas não acontecem na nossa vida. Por quê? Porque nós atrasamos. É nós que colocamos a nossa mão onde não devia colocar, faz o que não deve fazer, chuta o balde, olha que não é para chutar o balde, e aí o que acontece? Deus não cumpre as promessas, mas quando nós se posicionamos e colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, mas o tempo é necessário, irmão, tempo de aprender, tempo de amadurecer, tempo de adquirir experiência, tempo para viver tudo quanto o Senhor Ele nos reservou. Então, entenda, Neemias sai do seu lugar de conforto. Neemias, ele não fica apático. Neemias, ele não fica aquém do propósito. Neemias, ele é um copeiro, mas se torna num visionário. Ele se torna num engenheiro. Ele se torna um arquiteto. Ele se torna um íntimo de Deus. Alguém está olhando, vendo Neemias andar de madrugada na cidade, e alguém está dizendo, ele é louco, aqui a terra é seca, não vai dar certo, os muros estão derribados, não sobrou ninguém. E o texto diz aqui, ó, e os que sobraram são os sobreviventes. Irmão, olha o exército que Deus dá para Neemias. Não é um batalhão, porque o povo foi levado cativo. Quando Jerusalém foi invadida, foi levado por os babilônios, eles foram levados todos escravos. Mas quem foi levado escravo? Os jovens, os moços que já eram adultos, foi levado as mulheres que tinham condição de trabalhar. Quem ficou, sobrou para Neemias? Os velhos, os aleijados, os coxos, os doentes, os fracos, aqueles que aparentemente na avaliação humana não produziria mais nada, ia ser simplesmente um peso se fosse levado cativo para a Babilônia. Mas o texto sagrado diz que quando Neemias chega na cidade, são esses que Neemias tem para trabalhar. Irmão, Deus, ele é especialista em investir em quem ninguém investe. Ele é especialista em capacitar quem ninguém, aleluia, investiria nada, não ensinaria nada, não passaria informação alguma para acrescentar naquelas vidas. O que me chama a atenção, aleluia, sabe o que é? É que esses que a Bíblia que aqui no texto está chamando de, aleluia, bendito seja Deus, de sobrevivente, vai ser o exército, vai ser também a mão de obra que, aleluia, Neemias vai ter para levantar e restaurar aquela cidade. Eu aprendo primeiro que a capacitação, a força, o poder, a mudança, ela vem primeiro com a força de Deus, mas aqui também com a visão do líder. Por quê? Porque pela visão e pela ótica humana, Neemias ia olhar e ia falar assim, eu estou lascado com esse povo, eu estou lascado com esse aí, não tem como sair nada bom daí. Só que agora, Neemias dá a maior lição que todo líder tem que ter, que todo pai de família tem que ter, de que todo aquele empresário, pessoa visionária, alguém espiritual, de alguém que lidera algum cargo na igreja, eu tenho o desejo de liderar, tem que ter, que na maioria das vezes, Deus não vai colocar pessoas no nosso caminho preparado, mas pessoas para nós preparar. E para isso, para se preparar, você precisa de tempo. E Neemias não tinha tempo. Então Deus colocou quem? Deus colocou pessoas que já tinham alguma experiência de vida, alguma experiência no trabalho forçado e braçal, e agora eles precisavam do que? Ser lapidado. O que eu aprendo? Deus quer me abençoar com aquilo que eu tenho, não é com aquilo que Ele vai me entregar. Tem uma frase do escritor e do filósofo Mário Sérgio Cortella que diz assim: você tem que fazer o teu melhor com o que você tem hoje, até você ter condição de fazer melhor com condições maiores e melhores do que você tem hoje. Então entenda, irmão, eu vejo no texto sagrado, no livro de 2 Reis, capítulo 4, uma mulher que está endividada e só tem um pouquinho de azeite, e é daquele pouquinho de azeite que a multiplicação acontece, que a bênção e o milagre aparece.
desce e que ela paga as suas dívidas. Então, muitas das vezes nós esperamos que Deus vai descer do céu assim, olha, você vai abrir uma empresa e vai fazer tal coisa. Olha, não, você vai ser um pregador e vai ser abacadabra, vai ser de uma hora para outra, vai ser rápido, vai ser assim, ó, do nada. Não é, irmão. Tem que ter preparo. E aqui é a chave, a palavra-chave do que nós estamos hoje ministrando para você. Aqui são pessoas que já tiveram experiência, talvez estão frustradas, talvez estão machucadas, já perderam a esperança, mas que agora o líder, o engenheiro, o arquiteto, o homem que Deus punhou um propósito para restaurar aquela cidade e aquelas vidas, aleluia, vem para lapidar eles, mas também com o mais difícil do que lapidar e trazer a experiência, e o mais difícil, motivar quem um dia já produziu, alguém que um dia já teve um sonho, alguém que já teve desejo de fazer, mas agora é limitado fisicamente, diz a sua opção psicológica destruído, e agora a sua visão está no zero. Então Deus nessa noite está dizendo para você, talvez você está como essas pessoas que Neemias está aqui agora recebendo para ser seu exército e para ser sua mão de obra, mas Deus está dizendo aqui que Ele não só vai te levantar, mas vai usar você para lapidar alguém, vai levantar você para preparar alguém. Deus vai usar você para investir em quem ninguém investiria. Pegar um exército pronto, um quartel-general bonito é fácil. Eu quero ver se começar do zero. Eu quero ver você olhar para que está todo destruído, olhar para o maconheiro, olhar para a prostituta, olhar para o beberrão, olhar para o cheirador de cocaína, olhar para aquele que a sociedade já excluiu. Jesus fez isso conosco, pegou aquele barro que ninguém queria usar, investiu, deu forma, lapidou, preparou, botou na fornalha para ser usado, para ser bênção, para matar sede, para receber de Deus tudo aquilo que o Senhor tem. E a Bíblia quem diz, Deus esconde os seus tesouros em barro de barro, em vaso de barro. Deus investe em quem ninguém investiria. O texto que me chama a atenção sobre Neemias é que Neemias não precisou, quando resolveu escolher o seu soldado, da validação de ninguém. Aprenda uma coisa, pega isso daqui e grava no coração. Você não depende de ninguém. Você não depende de aprovação pública de ninguém. Se Deus trabalhasse com a aprovação pública de alguém ou da sociedade, aleluia, estava mal. Sabe por quê? Porque senão Jesus não seria filho de Deus, porque aparentemente ninguém daria nada. O próprio escritor de Isaías diz que se nós olhássemos para ele, coisa alguma daria, não investiríamos de forma alguma, ainda mais para mim e para você, aleluia. Quem iria investir em mim? Quem iria investir em você? Mas o Deus que restaura e estabelece todas as coisas, Ele vai restaurar, Ele vai investir, Ele vai preparar, Ele usa o tempo como seu aliado, Ele no seu tempo vos exaltará. A Bíblia diz então que Neemias tem uma visão, enxerga nos improvável um exército, enxerga nos improvável uma mão de obra qualificada, aleluia. A maior lição do exemplo da Bíblia, quando a Bíblia diz no livro, aleluia, agora me fala a memória, é Levítico e Deuteronômio, que fala sobre a construção do muro da Torre de Babel. A Bíblia diz que os homens agora decidem, vamos construir uma torre e que vai chegar daqui na terra e vai tocar no céu, e eles começam, eles vão para cima. Só que a Bíblia diz que Deus está no céu olhando e vendo aqueles homens trabalhando, e aí a primeira aparição teológica da Trindade Santa, porque Deus diz no texto, e os homens se uniram num só coração para realizar aquela obra. Olha para mim, aí eu peço a cara preta minha, quando Deus dá o propósito, quando Deus te dá as ferramentas, quando Deus já te preparou para viver aquilo que o Senhor designou para a tua vida, aprenda uma coisa, e Deus põe pessoas à sua volta, talvez seus filhos, talvez a tua esposa, talvez o teu esposo, talvez são alguns amigos, alguém que Deus coloca perto. O difícil não é preparar, o difícil não é lapidar,
O difícil não é revelar o que Deus colocou no seu coração para você fazer. Pastor, então o que é difícil? É fazer o povo andar no mesmo propósito e com o mesmo coração. Olha o que Deus falou quando o povo decidiu construir a Torre de Babel. E o povo trabalha com o mesmo propósito. O povo trabalha com o mesmo coração. Quer ser pastor, meu santo? Quer dirigir igreja, presbítero? Quer ser alguém que toma conta de uma mega igreja? Está aqui o negócio mais difícil do ministério pastoral. Primeiro, ser preparado. Segundo, esperar o tempo de Deus, a hora de Deus levantar. E depois, fazer o povo andar no mesmo propósito. Guarda isso para você. Você vai precisar disso algum dia, ou em breve. Ponhar todo mundo alinhado no mesmo propósito. Por quê? Porque a única coisa que fez Deus impedir o povo de construir a Torre de Babel foi Deus observar e ver que eles estavam com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, alinhados no mesmo propósito. O propósito era ruim? Era, mas estavam tudo alinhados no mesmo propósito. E agora o texto diz assim, que Deus diz, então observando, Deus viu como estava no meu coração, ele diz, vamos e colocamos confusão no meio dos homens. Aqui que está o negócio. Eu vou até diminuir um pouco o ritmo que eu estou pregando aqui para você poder entender. Serve para toda a área da vida. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Observe isso aqui, ó. Isso aqui é outro código. Isso aqui destrói igreja. Isso aqui destrói casamento. Isso aqui destrói sociedade. Destrói empresa. Tem destruído tudo. Vou chegar aqui mais perto aqui para você ver a bolota preta dessa cara preta minha no meu olho. Olha aqui. Deus colocou confusão. Deus não armou a contenda. Deus não é Deus de fazer contenda. Não. O texto sagrado diz lá da construção da Torre de Babel. Deus trocou o idioma. Foi aí que nasceu as nações. E eles se espalharam por causa da linguagem. Pois um falava alemão, outro falava francês. Um falava hebraico, outro falava grego. Um falava grego, outro falava latim. Vai conseguir se comunicar como? Tá aqui a ceia. Tá aqui a ceia. Pega se você quiser. Você pode começar o casamento bem, porque no começo o casamento é uma maravilha. É só amor, I love you. Quer destruir o casamento? É quando os dois não conseguem se entender. Falei disso aqui ontem. Quer acabar com a igreja? O líder do departamento, o pastor da igreja, ele ser o cara que faz contenda, que faz o fermento. Quer destruir a empresa? Um líder que faz fuxico, contenda, mexerico, ou que não consegue alinhar o seu povo para ir no mesmo propósito. Não é claro nas suas convicções no propósito. Só isso pode fazer destruir o projeto de estabelecer a Torre de Babel. Olha a importância de saber se comunicar. Isso aqui, então, eu sou prova viva. Pensa no cara que, olha, podia estar rico já. Não é para nem pregar. Porque anteriormente eu não tive ninguém para chegar e me orientar. Isso que tentou, o bicho dava coisa igual jumento no vento. Porque se comunicar, se expressar, saber colocar a situação e as palavras, pode mudar tudo. Gente ignorante, que não tem cultura, por não saber se comunicar, sabe o que ele faz? Uma briga. Porque não tem como debater. Você já viu debate de Bíblia? Um vai indo, quando o outro fecha ele na Bíblia, ele não consegue mais se responder, ele começa a dar coisa em todo mundo. Já fui assim, irmão. Por isso que hoje, eu vou te dizer algo que eu aprendi no seminário do pastor Eduardo Reis, em Itajaí, no ano de 2018. Ele fala que a coisa mais preciosa é o conhecimento. E eu tomei isso para minha vida. Sabe por quê? Conhecimento te leva além. Não é ter contatinho, é ter conhecimento. Educação, cultura,
aprender a examinar a palavra e não só ler, ser um estudante, para ser um professor, saber externar, saber transmitir para que as pessoas possam entender a mensagem que Deus eles colocou e revelou no teu coração. E nos outros demais relacionamentos que há na sua vida, você saber passar informação. Porque às vezes as pessoas podem vir com mentira, contenda, fofoca e tantas coisas mais. Mas quando as pessoas se aproximar e ouvir da sua boca, contar os fatos, falar a palavra, orar, conversar, se relacionar, tudo cai por terra. Por isso a importância de saber se comunicar, de saber transmitir aquilo que Deus colocou na sua vida. E saber que vai ter pessoas que você vai transmitir a pregação, que você vai transmitir a mensagem. Saber que você vai sentar, vai aconselhar, algumas não vão querer compactuar, somar, investir, que não vai querer, mas vai ter pessoas que vão. Que Deus vai colocar no seu caminho, que vai ouvir a mensagem e vai entender que aquilo que o Senhor te entregou é do céu. Vem da parte de Deus. Eu encerro a live dizendo agora, depois que Deus colocou confusão na linguagem ali entre os homens de Babel, vamos voltar agora para Neemias. O segundo código, presta muito bem atenção. O líder não pode causar problemas. Ele tem a responsabilidade de não deixar fofoca, mentira, divisão, entrar no meio do povo, destruir os projetos dele e demais áreas que ele foi estabelecido que tem na sua vida, como casamentos, filhos, empresas, negócios, tudo mais. E aqui o texto sagrado diz que depois de tudo alinhado, o exército pronto, depois da visão sendo revelada para ele, mesmo assim, quando ele está preparado, que o negócio vai começar, que a reforma vai começar, vai se levantar opositores, vai se levantar dificuldade, vai ter que trabalhar como nunca, mas essas coisas nunca vai faltar. Ei, olha para minha cara preta aqui para tu não perder a mensagem. Irmão, você pode ter refeito aliança, você pode ter divorciado do mundo, do pecado, de tudo. Você pode agora estar sendo restaurado por Deus. Deus já está te revelando o que Ele vai fazer na sua vida. Ele está falando que Ele está investindo em você. Ele está dizendo que a partir de agora as coisas vão começar a dar certo. Ele está te mostrando os caminhos, mas Ele também vai te mostrar que haverá opositores. Ele vai mostrar que vai ter dificuldade, que o negócio vai ser trabalhoso, mas o kit é completo, mas não vai faltar nada, porque Deus que estabeleceu a promessa, que te escolheu e não errou na escolha, Ele vai fazer o projeto e a promessa de Deus se concluir, se concretizar na sua vida. Levantou Sanbalat e Tobias? Levantou. Ei, na vida cristã, em qualquer outra área da sua vida, vai haver dificuldades, vai haver opositores. Mas eu aprendi uma coisa com uma pastora que foi pastora minha: cala para baixo e fala para cima. Sabe qual foi o segredo? No meio da oposição, no meio do trabalho, no meio das dificuldades, no meio de ter que motivar os seus soldados, que ao mesmo tempo que era soldado, era também operários. Agora ele tem que pegar e motivar eles. Agora ele tem que fazer, já que começou a fazer, não deixar parar. Com um lado um tinha espada e do outro lado a gente tinha ferramenta. Opositores teve, dificuldade teve, trabalho teve muito. Mas o mais importante, quando os opositores chegaram, Neemias não saiu da posição. Não desceu para dar ouvido e dar trela para quem não produz nada, para quem só sabe falar fofoca, mentira, contenda, para os opositores. Ele não deu moral. Irmão, vou falar por mim, eu sou exemplo disso. Eu já dei muito ouvido para Zé Ruela. Já dei ouvido para muita gente que nunca produziu nada e queria dar pitaco no que eu estava fazendo. E na tua vida, se já não aconteceu, vai acontecer também. Irmão, foca no que Deus mandou, que o projeto vai se concretizar. O texto no capítulo de número 9 e 10, não me falha a memória, diz assim, ó, que no prazo
de 52 dias, a obra tinha sido concluída. Não perca o foco. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que as crises espirituais, materiais, financeiras, vêm. Dá vontade de parar. Dá vontade de desanimar. Mas eu falo para você, já ouvi pregadores ministrar, pastores ministrar, e eu falo porque eu já vivi isso. Principalmente no ano de 2023. Irmãos, você não pode sair do propósito. Só que Elias, ele descansou. Por um tempo. Sabe por que Sansão faliu? Porque ele não tirou o tempo para parar, para pensar, rever os seus conceitos e continuar na direção de Deus, para terminar melhor do que ele terminou. Até para orar melhor, o tempo ele é necessário. Porque se ele tivesse refletido, pensado, se ele tivesse aprendido a lição dos erros que Sansão cometeu, ele não tinha orado e dito: ei Deus, só mais uma vez. Não, ele tinha orado e dizia: Deus, me restaura. Me restaura, porque eu sei que o Senhor não me levantou, não me escolheu desde quando eu nasci, não me deu um propósito para ser juiz em Israel, para terminar desse jeito. Deus tinha restaurado ele e ele tinha vivido muito mais tempo do que ele viveu. Agora, como ele não sabe orar, não sabe pedir, saiu do propósito, do foco e tudo mais, ele diz: Deus, só para os meus inimigos saber que o Senhor é Deus, me enche do teu Espírito mais de uma vez, pela última vez. Não faz oração não, irmão, pelo amor de Deus. Olha, Deus, me restaura de novo. Restaura a minha vida. Reconstrói os muros. Muro fala de limite. Muro fala de proteção. Muro fala de cobertura espiritual. Muros fala de barreira para o inimigo não chegar. Fala de privacidade, intimidade. E Neemias levantou os muros de Jerusalém. Eu quero declarar nessa noite na sua vida que o Senhor vai levantar os limites na sua vida. Que Ele precisa te dar sabedoria para que ninguém venha ser invasivo na sua vida. Que só venha se aproximar as pessoas certas, que vai te ajudar a ir para o propósito. Vou dizer mais. Deus vai mandar reforço para a tua vida. Você não vai pelejar sozinho. Nessa peleja, como diz o livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, nessa peleja vós não terás que pelejar sozinho. Deus é com você e Deus vai enviar pessoas para batalhar com você nesse grande projeto que o Senhor colocou na sua vida. Talvez é no seu casamento, talvez é a sua família, talvez é o seu trabalho, talvez é o ministério, não sei que área da sua vida é, mas Deus vai entrar em ação nesse negócio. E o mais importante, hoje, quem é que vai fazer a reforma na minha vida e na sua vida? Quem vai restaurar as alianças, as bases? Quem vai nos ajudar a divorciar de quem tiver que divorciar e se unir com quem tiver que se unir dentro do propósito de Deus na nossa vida em 2024. O operário que vai trabalhar no meu coração, no teu coração, é o Espírito Santo. E a ferramenta que Ele vai usar na nossa vida para nos restaurar, talvez essa live, talvez essa palavra, que é a ferramenta mais potente. Aqui não é só uma ferramenta. Aqui é um estojo daquelas bolsas que tem aquele monte de ferramenta para poder ser usado em tudo quanto é tipo de lugar, para toda boa obra, para ser usado onde precisar ser usado. E o Espírito Santo é esse agente. E eu quero te dizer, a partir dessa noite, você que ouviu a primeira live, você que ouviu a segunda, e hoje está ouvindo a terceira live. Deus, em 2024, vai restaurar as bases, a estrutura, vai levantar os muros, vai edificar a casa, vai edificar e vai levantar aqueles que vão estar com você no momento da vitória e da exaltação, na hora que a glória descer, na hora que a honra de Deus chegar, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E Deus é o maior interessado em te abençoar. Deus é o maior interessado em trazer a transformação e a mudança que é necessário para você viver a boa vontade de Deus para a tua vida nesse ano de 2024 e na minha vida também. Amém? Irmãos,
é a palavra que Deus me deu para ministrar hoje. Eu quero orar por vocês agora. Já fechei a Bíblia, já desliguei o tablet e agora nós vamos orar. Eu quero que Deus reconstrua as bases da sua vida. Que Deus restaure. Que esse ano você venha triunfar. Seja o melhor de todos os anos anteriores da sua vida. E que você venha viver o sobrenatural e extraordinário na presença de Deus. Oramos a Deus. Senhor meu Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Deus das oportunidades de recomeço, Deus que restaura, Deus que sonda os corações e Deus que sabe avaliar as condições a qual cada um está vivendo. Deus, hoje é o terceiro dia dessa semana profética. Hoje é o terceiro dia, Senhor, dessas ministrações que juntas, Senhor, vai ser a ponte que nos levará a viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Pai, o Senhor não nos priva das lutas, das privações, das oposições, mas o Senhor é o Deus que nos dá maturidade para vencer todas essas diversidades e coisas maiores que talvez possam se levantar, porque o Senhor chamou e nos escolheu e tem investido e nos deu a visão para viver um grande propósito na Tua presença. Pai, eu quero que o Senhor acrescente algo que hoje é especial, a fé daqueles que estão assistindo, que vão assistir, que estão me ouvindo, Senhor, que vão me ouvir ao longo dessa semana, nessa live. Pai querido, e que eles vão crer, sem dúvida, no que o Senhor prometeu, no que o Senhor tem para revelar aos corações deles. Senhor, cada um que assistiu e tem assistido essas lives, é como um vaso de barro, Pai, que talvez um dia se quebrou, que talvez está rachado, que às vezes, Senhor, está de uma forma que ninguém investiria, mas com essas ministrações estão sendo tratados, santificados, purificados, e que serão cheios do Teu Espírito. Pai, eu creio a partir dessa noite, que hoje eles já começam a sentir a diferença, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, amanhã nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo, ser usados pelo Teu Espírito, ser, Senhor, transbordar em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Para isso o Senhor nos chamou, para viver segundo a vontade do Teu Espírito e para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, pois é o Senhor que vai fazer a reforma. Para eu declarar a Tua bênção, a Tua vitória sobre cada um nessa noite, que o Senhor venha revelar o Seu projeto para esse ano nas nossas vidas e que nós venhamos viver na totalidade das Tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós esse ano. É o que nós Te pedimos em nome do Pai, te agradecemos em nome do Filho e já declaramos e decretamos a nossa vitória em nome do Espírito Santo. Amém e amém e graças a Deus. Irmãos, essa live vai estar no YouTube daqui 15, 20 minutos. Queria pedir para os irmãos compartilhar com quem puder nos grupos, no grupo do WhatsApp, nos grupos do Facebook, aonde vocês tiram o coração. Talvez alguém está precisando ouvir essa palavra. Dizer que amanhã nós vamos estar no horário aqui. E é o desejo do meu coração que essa ministração desses 3 dias venha trazer a mudança, o direcionamento, venha ser a ponte para que você possa acessar os milagres de Deus para a tua vida. Ah, pastor, qual que é o canal no YouTube? Pastor Hilton Blanco Oficial. Entra lá no YouTube e tá lá. Se não, pega essa live mesmo no Facebook e compartilha, pega o link, compartilha com alguém, seja a bênção para alguém. Amanhã nós vamos falar sobre ser cheios do Espírito Santo. E amanhã o negócio vai ser forte, vai ser sobrenatural, vai ser impactante. Amém? Fica com Deus, boa noite, vão jantar, vão descansar, vão meditar naquilo que foi ministrado hoje. Grava na tábua do teu coração, receba essa palavra como uma semente de Deus para a tua vida e vamos seguir em frente com os projetos que Deus colocou na nossa vida. E eu quero lançar a última profecia. Nos próximos 52 dias, se você assistiu essas 3 lives, se for assistir essas 3 lives no YouTube ou aqui na minha rede social, no Facebook, e pôr em prática, 52 dias será o prazo para Deus mudar a tua história. Deus abençoe e fique na paz.